Então, o Frederico continua aqui falando sobre a justiça, né? Que ela não serve para privilegiar os desejos do rei, como tem acontecido, e sim para fazer parte, digamos, ele não cita os 3 poderes, né? Mas para fazer justiça em prol da população e não de acordo com os anseios do rei, como tem acontecido aqui no Brasil. E aí ele fala assim, né? Olha só. Então a justiça ter-se-ia dito que deve constituir o principal objeto de um soberano. Então o bem dos povos, por ele governado, que ele deve preferir a qualquer outro interesse. Então ele tem que usar a justiça como um meio de promover o bem da população, né? Então a sua ventura e a sua felicidade que deve tratar de aumentar ou de procurar se eles a não possuem. E agora a parte talvez mais importante de todas, abre aspas aqui. Que vem então a ser essas ideias de interesse, de grandeza, de ambição e de despotismo. Bem atual, né? Esse governo aí do 9 dedos aí, que está usando todas as forças, né? Montesquieu deve estar rolando agora no túmulo para... ele teria um infarto se estivesse vivo, se vivo estivesse, vendo aí a união dos poderes, que ele tanto defendeu, né? Defendeu a separação dos poderes para que não houvesse tirania, para que dificultasse, né, esse poder absoluto, despotismo. Mas então agora, distante de Montesquieu, distante de Frederico, nós vemos aí o executivo judiciário se unindo para não só atrapalhar seus adversários, né, usando o judiciário como ferramenta de poder, mas principalmente a população, né? Tornando assim, calando as vozes, né, de uma maneira geral, a princípio dos seus adversários, mas posteriormente é um ato que antecede, né, antecedeu na Venezuela o despotismo e a tirania, né, ou seja, o comunismo moderno, né. Verifica-se que o soberano, bem longe de ser o senhor absoluto dos povos que estão sob o seu domínio, não é senão o seu primeiro servidor. Por isso que esses caras aí, quando eles adoecem, eles não vão para o SUS, sabe? Eles vão para o particular, porque eles sabem que o SUS não funciona, ou ele só funciona para quem tem poder, né? Ou toma lá da cá e tal. Sempre observado, né? Maquiavel bem observou isso. Parece que o Frederico... que o Maquiavel não estava preocupado com a moralidade, ele estava preocupado em dizer o que a política é, e não o que ele acha que é, ou o que ele defende que seja, sabe? Essa é a premissa verdadeira. Seu primeiro servidor, e que deve ser instrumento de sua felicidade, tal como os povos os são da glória do soberano. Se não me engano, em Maquiavel também ele coloca uma condição também, que quando ele fala que o soberano não pode ser odiado, ele pode ser temido, mas nunca odiado, ele deixa a brecha para a interpretação, e em outros casos também ele não discorda de Frederico em momento algum, ele diz que sim, o povo é a maior força que existe. É a força, como identificado por Marx, potencializado por Marx, da maioria, sabe? Não só o tirano que tem o poder, digamos, de comandar os exércitos, mas se ele for reprovado pela maioria, por isso que ele fala, né, entre os ministros e os ajudadores, o tirano deve socorrer o povo, sabe? Porque só o povo tem o poder, lógico, o povo armado, né? Por isso que Cuba desarma a sua população. Por isso que a esquerda não gosta da população armada. Não tem nada a ver com conflito, bang-bang, etc. Sabe? Tem a ver com uma população protegida contra o Estado, sabe? Contra o Leviatã, né? Então, investigado por Hobbes. Então, em outro momento, vamos ver também Hobbes, que é interessantíssimo.